Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer mais uma correção comentada dos exercícios sobre deriva continental e a tectônica das placas. Então, eu pedi na página 67 o exercício de número 1. Então, vamos lá. Um mergulhador mostrado na figura a seguir nadou entre as placas tectônicas relativas à Europa e à América. Identifique o tipo de movimento relativo entre essas duas placas. Então, pessoal, ocorre um afastamento, né, entre as placas. Então, o movimento ele é do tipo divergente, né, onde ocorre então este afastamento entre as placas, ok? Depois, na página 68, eu pedi os exercícios 2, 3 e 4. Então, vamos lá. O exercício 2. Qual foi o maior terremoto da história do Brasil? Um mito que existe no Brasil é de que não há terremotos no país. Os terremotos, na verdade, existem, mas em geral são muito pequenos e não geram danos. Segundo o professor Gregory Sandi, do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, até março de 2011, somente 2 terremotos no território nacional haviam passado de 6 graus na escala Richter. Em Porto de Gaúcho, no Mato Grosso, com 6,2 graus, e em Vitória, no Espírito Santo, com 6,1, ambos em 1955. Letra A. Explique a razão de os terremotos no Brasil apresentarem baixa intensidade. Então, o Brasil está no centro de uma placa tectônica, por isso os terremotos que aqui ocorrem são de baixa intensidade. Os terremotos de maior intensidade ocorrem nos limites das placas tectônicas. Então, resposta para a letra A. Letra B. Explique como funciona a escala de medição de que fala a reportagem. Então, a escala Richter é uma escala referente à magnitude de um abalo sísmico ou terremoto, que pode ser desde microsismo imperceptíveis até abalos de alta gravidade, devastando as regiões em que ocorrem. Então, essa é a escala, né, que mede a intensidade dos terremotos. Depois eu pedi o exercício 3. Então, o exercício 3, ele fala o seguinte: o esquema a seguir representa a disposição dos continentes há milhões de anos e a semelhança dos registros fósseis encontrados em suas respectivas áreas. Tá? Então, tem uma imagem, aí ele pergunta o que se pode concluir a partir disso? Explica a teoria que elucida essa explicação. Então, nós vimos lá a teoria da deriva continental, né, pessoal? Que é a fragmentação dos continentes de um único continente que era chamado de Pangeia, né, ou supercontinente. E aí Alfred Wegener, ele baseou essa fragmentação em 4 argumentos, né? Um deles era o argumentos paleontológicos, né? Que é o argumento que vai explicar o exercício de número 3. Então, pode-se concluir que a semelhança dos registros fósseis encontrados em continentes que hoje estão separados se deve ao fato dos continentes estarem unidos há milhões de anos, formando um único grande continente, né, o supercontinente chamado de Pangeia. A teoria que explica a situação é a deriva continental, e segundo ela, os continentes atuais tiveram origem de um supercontinente chamado de Pangeia. Que se fragmentou com o tempo. Então, ele utilizou argumentos paleontológicos, né? Lembrando que foi encontrados registros fósseis em continentes que hoje são separados por milhões aí, por milhares de quilômetros de mares, né? Depois, ainda nessa página, eu pedi o exercício 4. O exercício 4, ele fala assim, ó, observe a foto vista do Himalaia, a mais alta cadeia montanhosa do mundo. Cite e descreva a teoria que explica a formação dessa cadeia montanhosa. Então, vamos lá. A teoria que explica a formação das cadeias montanhosas do Himalaia é a tectônica das placas, né? A formação de grandes cadeias montanhosas está associada ao encontro, à colisão de duas placas. O efeito desse encontro é a elevação da parte em que as placas se encontram. Então, o movimento aí é convergente, hein, pessoal? O encontro das duas placas tectônicas formando cadeias montanhosas. Depois, na página 69, eu pedi os exercícios
5 e 6. Então, vamos lá. Exercício 5. Os limites entre as placas tectônicas são regiões de grande atividade geológica. Aponte os principais eventos que podem ocorrer nos limites das placas tectônicas. Então, nos limites das placas tectônicas podem ocorrer terremotos muito intensos, vulcões, né? E formação de cadeias montanhosas, tá? Então, aí, resposta para o exercício de número 5. Exercício de número 6. Assinale com V verdadeiro ou F falso as afirmações a seguir referentes à dinâmica das placas tectônicas e reescreva as frases erradas, corrigindo-as. Então, vamos lá. A primeira frase. A deriva continental defendia a ideia de que os continentes atuais se originaram da fragmentação de um supercontinente que existiu há 200 milhões de anos. Correta, tá? Então, vocês teriam que colocar V aí, tá, pessoal? De verdadeiro. Outra frase. O afastamento ou a colisão entre as placas tectônicas é um movimento muito lento. Verdade também. A outra frase, a terceira aí. O deslocamento das placas tectônicas é decorrente de forças externas do planeta, geradas pelas explosões solares. Então, essa afirmativa aí é falsa, tá, pessoal? Então, corrigindo, o deslocamento das placas tectônicas é decorrente de forças internas do planeta e não de forças externas, ok? A frase aí de número 4. A erupção dos vulcões pode ocorrer sem a emissão de partículas na atmosfera. Falsa, né, pessoal? Então, a erupção vulcânica ocorre com a emissão de partículas na atmosfera. É assim que vocês teriam que corrigir. E a última aí, a frase. Os terremotos de terra que ocorrem no Brasil não atingem grandes proporções, pois não estamos próximos às bordas das placas tectônicas. Verdade, né, gente? A gente está no centro da placa tectônica, por isso que os terremotos aqui não alcançam grande intensidade, ok? Depois eu pedi lá na página 91 exercícios propostos, o 1 e o 4, tá? Então vamos lá para a página 91, pessoal. 80, 88, 89, 91, tá? Então, eu pedi na 91 o exercício 1 e na 92 o exercício 4. Então, exercício de número 1 proposto, tá? O vulcão mais ativo do mundo nos últimos tempos é o Kilauea, no Havaí. Ele está jorrando lava sem parar há 31 anos. Relacione o movimento das placas tectônicas com a formação dos vulcões. Então, gente, os vulcões eles surgem quando as chamadas placas tectônicas que fazem parte da crosta terrestre se chocam, tá? O movimento convergente, movimentando então o material presente sobre elas e deixando aberturas para as camadas mais profundas do planeta. Por essas aberturas pode sair o magma, tá? Então, resposta do exercício proposto de número 1, pessoal. Agora, exercício proposto de número 4, na página 92. Então, ele fala assim, ó, tsunamis ocorridos no Japão em 2011 e em Sumatra em 2004 estão entre os mais letais já registrados. Explique o que são tsunamis e como podem ser provocados. Então, vamos lá. O tsunami é uma onda gigante que invade as regiões costeiras, podendo provocar grande devastação. Ele pode ser gerado por abalos sísmicos que ocorrem no fundo do oceano, por terremotos, né, que ocorrem no fundo do oceano. E depois eu pedi os testes de número 7 e os testes de número 10. Então, a resposta correta para o teste de número 7 é a alternativa A e para o teste de número 10 é a alternativa C. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Nos encontramos durante as aulas. Tchau, pessoal. Até a próxima.